que todos nós nos sintamos acolhidos e muito bem-vindos em mais essa noite de trabalhos na casinha, no centro, Caminho, Verdade e Vida, esta bolha de luz, né, aqui na superfície da Terra, uma delas. E, meus queridos amigos das lutas e aprendizados da Terra, o tema da breve reflexão desta noite é o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado O Cristo Consolador. E antes de lermos, como de costume, assim também são estruturados, né, os capítulos, a maior parte deles do Evangelho segundo o Espiritismo, com um trecho do Evangelho bíblico que embasa a reflexão do capítulo, vamos pensar, começando do começo, como nós gostamos de falar, vamos pensar no título que foi dado pelos espíritos superiores junto a Kardec, já que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos superiores que guiam a humanidade do planeta Terra, o Cristo Consolador, ou seja, é o espírito crístico de máxima evolução ou máxima hierarquia espiritual que temos condição de conceber no planeta Terra como o Consolador, ou seja, aquele que traz consolação, ou que consola, que é o ato de aliviar sofrimentos pesados. Isso é o que um consolador faz. Então, é um espírito de máxima grandeza, puro dentre os puros, eleito pelo Senhor Supremo do Universo, que chamamos de Deus, a causa de todas as coisas, eleito por ele, o Pai Criador, para formar e governar o planeta Terra e sua humanidade ao longo dos milênios sem fim da história deste orbe. Então, esse é o Cristo Consolador. Conhecemos ele como Jesus, quando esteve aqui entre nós, como ser humano. E a próxima reflexão é: se um Cristo planetário, diretor de sistema solar, como nos revelam os espíritos aí complementares da vasta doutrina espírita, e o amigo querido estava falando da obra incomparável de Chico Xavier, sob as direções do benfeitor Emmanuel, com quase 500 obras, mas uma vida vivida perante as leis de Deus, ensinadas pelo Cristo. Temos aí Emmanuel nos reforçando esses conceitos do Cristo como formador e governador deste planeta, né? E como os Espíritos deixaram claro no Livro dos Espíritos, na famosa questão, guia e modelo da humanidade, e deste ser incomparável, magnânimo, que estamos falando, que tem o papel, a incumbência, o pilar de propósito no planeta de consolar. Isso é muito impressionante. Porque ele poderia ter outras incumbências, e tem muitas outras. Formou o planeta, recebeu a humanidade, que aqui está uma grande escola de almas necessitadas de aprendizados específicos, e nos guia há milênios aqui no planeta, nos governa, e sabemos o que mais um Cristo tem de incumbência perante as definições do Pai, né? No Criador, já que ele está em perfeita comunhão com Deus, na altitude espiritual que está a o que para nós são bilhões de anos. Mas ele tem também o pilar de ser um consolador. E se ele tem um pilar de ser consolador, é porque existe um contingente de filhos de Deus, de criaturas da criação, que necessitam de consolação. Senão, não precisaria ter um consolador, muito menos um Cristo, um espírito de máxima evolução na hierarquia dos anjos, por assim dizer. Então, se tem um consolador, é porque há muita necessidade de consolação. E cá estamos nós. Então, vamos ao trecho que se chama O Jugo Leve, que o capítulo 6, portanto, do Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra magnífica, traz do Evangelho bíblico.
E eu até separei aqui a tradução do Haroldo Dutra Dias, que muitos ou todos conhecem, que é a tradução mais pura e direta que temos, já que foi feita direto dos manuscritos gregos para o português, para a gente evitar falhas de tradução ou desvios ou variações, né? Eu peguei aqui a mais precisa que temos. E é intitulado Descanso para a Alma. Olha o título. Descanso para a Alma. Então está assim em Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Isso é Jesus falando, né? Jesus está respondendo e dá essa resposta. E segue: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, assim está em Mateus, o Cristo Consolador falando das suas incumbências consoladoras para nós. E aí nós temos uma reflexão de Kardec, junto aos guias maiores, né, sobre essa fala de Jesus, que está registrada então em Mateus. E diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, breve pausa. Aqui a doutrina está dizendo, e ela narra aqui em breves palavras as piores dores que podemos ter na Terra e o sofrimento correlato a isso, que é miséria, todo tipo de miséria, decepção, dor física, né? Então aqui está doenças, a própria morte física, perda de seres amados que partem antes de nós, muitas vezes inesperadamente, filhos, inclusive, como um dos patamares mais elevados de sofrimento possível ao ser humano em aprendizado na Terra. Eles dizem aqui que tudo isso encontra consolação, ou em outras palavras, alívio no quê? Duas coisas: fé no futuro e confiança na justiça de Deus, que o Cristo, esse Espírito que nos governa, veio ensinar aos homens, nós, ser humano, né? Aqui, homem no sentido de ser humano. E segue. Agora vai para o outro lado. Diz assim: sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem aliviar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer, então, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ou os que estão em sofrimento, que eu vos aliviarei. Então, eles põem aqui de uma forma tão clara, no sentido, olha, existe dor no planeta Terra? Ó, existe, muito. Fato. Acho que todo mundo aqui se identifica muito bem com isso. Infelizmente, assim é, mas é a grande escola. E eles estão dizendo, olha, quem tem fé no futuro e confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar, e vamos já fazer aqui uma extensão, plantou as sementes essenciais, as raízes, que o Espiritismo veio depois, a seu tempo devido, enviado pelo próprio Cristo, junto a milhares de espíritos que trouxeram a doutrina ao mundo, dar galhos, folhas, flores e frutos a essas raízes plantadas pelo Cristo, deixando tudo muito às claras e de forma muito precisa. Esse é o alívio de toda a dor na Terra. Fé no futuro, confiança na justiça de Deus, que Jesus veio ensinar e implantar, e o Espiritismo veio explicar depois em detalhes como funciona, o porquê, a lógica, o entendimento raciocinado. A questão que tem que ficar clara é, eles deixam aqui claro o seguinte, agora, quem não tem isso, ou seja, não tem fé no futuro, ou seja, não tem nenhuma ideia, confiança, entendimento do que acontece após a morte do corpo físico, após o fim desta vida aqui, temporária. Quem não tem, ou até apenas duvida,
basta ter dúvida e não entender justiça de Deus, as aflições, o sofrimento vai vir e permanecer com todo o seu peso e não tem alívio. Ponto. Então, a condição para ter alívio no planeta Terra é fé no futuro, ou, em outras palavras, entendimento do que existe após a vida física e entendimento e confiança na justiça de quem criou tudo isso. Chamamos de Deus. Ponto. Isso é muito forte, gente. É muito forte. Então, se é aí que nós temos que ir, voltemos agora ao enunciado, né, a proclamação, o ensinamento de Jesus, que foi registrado por Mateus, muito bem registrado, e vamos, à luz do Espiritismo, analisar brevemente o que Jesus colocou ali em partes, porque é muito interessante. Jesus começa falando, vinde a mim. E aí, à luz do Espiritismo, nós temos que Jesus não está fazendo um convite, ó, vem a mim, quem? Eu, Jesus, pessoa física, quando estava encarnado, meu corpo, minha figura, minha imagem, minha personalidade. Não. Esse vinde a mim de Jesus vem ao que eu represento na minha missão nesse planeta, aos ensinamentos que eu revelei, que eu ensinei, que eu vivi. E baseado nisso, nesse encontro comigo, no sentido do que eu ensinei, quando estive com vocês, como ser humano, reorienta a tua vida. Porque eu sou guia e modelo deste planeta que você está. Busque entendimento das leis de Deus, que eu plantei as sementes, o Espiritismo vem completar a tarefa em explicar. Causa e efeito, progresso espiritual, a própria existência de Deus e as leis morais que governam a vida no universo infinito. Estuda, entende e vive. Esse é o convite. Vinde a mim. E aí vem o alívio. Porque aqui Jesus não está falando assim, olha, vinde a mim e está tudo aliviado, perdoado, e ninguém tem mais que aprender nada e não tem mais que ter nenhuma dor. Não tem essas promessas. Jesus não fala isso. Dor segue muitas vezes como instrumento educativo, mas o sofrimento, o fardo, o jugo diminui quando há compreensão, fé no futuro, confiança na justiça de Deus e outras palavras. Eu vou lembrar, gente, eu não falei, mas jugo, está muito bem já tratado isso, mas jugo é aquela peça de madeira que era usado para travar dois bois junto com a carroça, para eles juntos poderem, numa forma ali oprimida, claro, travada, condicionada, fazerem a força da melhor forma possível e carregar o peso da carroça. Uma trava, um guia, né? Tira a liberdade, força a fazer força na direção que é imposta. E fardo é um peso grande que a gente tem que carregar. Um peso grande, um sofrimento forte, isso é um fardo, no sentido não literal das falas de Jesus. E aí Jesus segue dizendo, vinde a mim quem? Quem? Vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aí você fala assim, pergunta aqui, ninguém precisa responder. Hein? Alguém aqui se identifica com aflito, tenso, em sofrimento, sobrecarregado, vivendo aqui na superfície do planeta Terra como espírito encarnado? Alguém se identifica? Se alguém não se identificar, eu realmente gostaria de marcar uma entrevista para nos iluminar a todos, que deve ser um espírito puro que está dando aqui as graças da sua presença nessa humilíssima palestrinha da casinha, não é? Brincadeiras à parte, é a condição humana. Não adianta, não tem classe social, não tem bilionário, rico, pobre, não tem hemisfério norte, país rico, país pobre, hemisfério sul, não tem cor de pele, não tem credo, não tem gênero, não tem nada. A condição humana do planeta inferior de provas e expiações é aflição e sobrecarga. Tem sido assim há milênios. E a gente tem, num parêntese rápido aqui,
um pedacinho da história da humanidade desse planeta, aí 5, 7, 10 mil anos de história, que tem registro por escrito, em paredes, em tábuas, em papiros, né? O precursor aí que veio antes do papel. E lá nós temos algo que podemos resumir, que define nós, humanidade do planeta Terra, em uma palavra: guerra. Guerra. Se você analisar esse pedacinho, que na visão espiritual é muito maior no planeta Terra, mas que está registrado pelo próprio ser humano encarnado, em paredes, pedras e papéis primitivos, guerra. A essência da humanidade desse planeta é guerra. Então, aflição e sobrecarga é consequência dessa característica de escolha de quem aqui está. Por isso aqui está, inclusive, para aprender a sair disso. E por isso temos um Cristo que guia e lidera este processo de despertar para sair dessa agonia. E nós temos causas em vidas passadas, causas presentes, de aflições, né? Mas nós sabemos que, assim, não é aleatório. Existe sobrecarga e aflição porque é efeito de causa que nós criamos para nós, individualmente e coletivamente. Ponto final. E aí temos que ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Isso é muito interessante, porque ele não está falando assim, olha, vem até mim, vocês que estão sobrecarregados, exaustos, aflitos desse planeta de guerra sem fim há milênios, porque assim vocês escolhem a lei do egoísmo e do orgulho, da violência, da opressão, da escravidão, da vingança, do ódio, da raiva. Não é isso? Então, vem vocês até mim e eu livro o jugo de vocês. Vocês estão livres do jugo. Estão livres. Acabou. Não, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Para de tomar sobre vós o jugo que vocês mesmos estão impondo sobre vocês. E toma o meu. Substitui. Substitui esse peso quase insuportável, até insuportável, de quem não entende as leis de Deus, que é um pai de amor e justiça, e troca por o meu jugo, que ensino tudo isso para vocês. Sai do orgulho, do ego, do controle, da resistência, da revolta, da briga, e põe o meu jugo, que é da lei de Deus. Em outras palavras, é a verdade. Sai da mentira, da ilusão, e põe a verdade no lugar. A verdade que eu, como guia e modelo da humanidade, vim ensinar por palavras e, acima de tudo, por minha própria vida enquanto estive na Terra. Troca, mas ele fala que é uma troca, não fica sem jugo. Tem jugo ainda. Tem jugo. Isso é muito interessante. Porque quando a gente resiste, a gente é rebelde, o que a gente faz? Pega as dores que são estímulos de aprendizado, educativos, e faz virar um sofrimento interminável, insuportável. Isso que ele está falando. Para de seguir esse caminho. Sai disso. Põe a lei de Deus, que é de amor, no lugar. Mas tem que viver o amor. Tem que estudar o evangelho. Tem que viver, tem que praticar. Tem que incorporar na sua vida. E você vai ter que fazer uma grande transformação para que isso seja possível. Isso exige muito esforço e investimento a cada minuto de cada dia. Então, tem jugo e tem fardo? Tem. Mas é leve e é suave, porque é estudar, aprender e praticar a lei do amor, que é a lei que governa na palavra humana, porque amor é uma palavra humana, nós criamos, é uma palavra da lei que o Criador Supremo do Universo instaurou na sua criação para governar os mundos e os seres. Mas é para vivê-la. Esse é o jugo de Jesus. Tem um jugo, tem uma direção, tem uma exigência. Só que em vez de você botar aquela peça de madeira que passava aqui pelo pescoço e pelo chifre do boi e travava um no outro, peça pesada, dura, terrível, vamos dizer assim, que você troca por assim, aquele protetor de pescoço para viajar no avião, viagem longa, né? Incomoda um pouquinho, porque, né, tem que adaptar, mas é suave. Em vez de carregar a carroça de boi inteira nas costas, um sofrimento sem fim de guerras, vingança, ódio, revolta, inconformismo, incompreensão, cegueira, você põe um colchão nas costas e anda por aí, tem que carregar o colchão. Não é fácil.
mas comparado com o que está dado no mundo pelos milênios e ainda hoje, é muito melhor, mas é infinitamente melhor. E é por isso que ele veio. Ele se impôs a missão de encarnar num corpo humano, sair das esferas celestes que ele vive e governa, planetas, sabemos da Terra, tomou um corpo, viveu toda a experiência humana, passou tudo por que passou para poder encarnar. Não falamos nem de Calvário, de cruz, de nada disso, saiu de menos. Para justamente falar, filhos, acorda, 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 vocês estão vivendo um pesadelo sem fim, pelo amor de Deus, acorda, e vocês não conseguem acordar, vem missionário que eu estou enviando no Oriente, no Ocidente, desde milênios, vocês não acordam para a lei. Então eu vou porque ninguém vai poder mostrar como eu, pela minha elevação, no estado de comunhão com Deus, de ser praticamente, né, uma expressão humana de Deus na Terra, a lei de Deus, a verdade, que não é nada disso que vocês estão vivendo. Todos esses milênios dessa Terra, e continuam. E ainda vão continuar por um tempo, mas é por um tempo. E ele vai terminando, nós também, nosso raciocínio, dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Porque fala assim, nossa, Jesus, você está falando aí, seguir lei de Deus, lei de amor, mas eu não sei o que fazer, sei o que fazer. Sei como é que eu faço isso? Estou lendo aqui Evangelho, Espiritismo, outras doutrinas, o que eu tenho que fazer? Não sei, você está falando, aprende de mim, não sabe? Aprende de mim, eu vivi isso. Olha a minha vida enquanto estive aí, está registrada. Olha a minha mansidão, ou seja, a minha não violência, a minha não vingança, o meu não ódio, meu não raiva, minha não revolta, minha plenitude espiritual, consequentemente emocional. Olha isso e olha a minha humildade. Eu, como, né, usando palavras humanas, o rei verdadeiro da terra, vivi entre os mais humildes, porque somos todos iguais perante Deus, no fim das contas. Se você é um Cristo, se você ainda é uma pequena minhoca, todos filhos de Deus, por Ele, criados por amor. Todos chegarão lá. Olha a minha humildade, olha a minha lucidez, o bem de todos, não o meu, não o meu e dos meus. É isso que está causando esse sofrimento horrível na vida de vocês, todo esse tempo, né? E se você não sabe, olha a minha vida, olha eu. Eu sou guia e modelo da humanidade, e se o Pai me escolheu, não é à toa. Eu estou em condição de guiá-los. Olha a minha mansidão e a minha humildade, quanto vivi como homem, para que vocês pudessem ver algo tangível e se correlacionar e poder replicar aos poucos. E ele vai fechando, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ou seja, vai continuar tendo dor, desafio? Vai, a escola ainda exige isso. A lei é justa, causa e efeito. Todo mundo colhe o que plantou, cada um segundo suas obras. Entenda a justiça de Deus. Então vai continuar tendo estímulos difíceis no planeta Terra. Mas vocês podem aliviar grandemente já o presente, aí começa a bem-aventurança do aflito, agora já. Porque entende a causa, aí vem o Espiritismo e explica tudo. Por que há o sofrimento? Por que ele é dessa forma? Como ele funciona? Causas de vidas anteriores, causas atuais, da vida atual. O que me espera depois? Lei de causa e efeito, como funciona? Como funciona a justiça de Deus? Racionalmente, tintim por tintim, todos os pingos dos is, sem dúvida. Doutrina espírita clara. Milhões de espíritos elevados, trabalhando com Cristo, trazendo essa doutrina santa consoladora para nós, para nos ajudar de novo a enxergar a verdade. Então, o jugo é suave, o fardo é leve, mas tem jugo e tem fardo, mas vale muito a pena trocar. E o convite agora. Convite agora, meus queridos. Que possamos aproveitar esta oportunidade de ouro, porque, para fechar a noite, dentre muitas coisas que a obra de Chico, e estou fazendo questão de replicar o que foi falado pelo amigo querido, essa obra monumental de Chico,
como continuador de Kardec, da doutrina, complementando a obra, né? Aí com todas as centenas de opções que temos, né, para estudar as leis de Deus, com André Luiz, com Emmanuel, com Humberto de Campos e com tantos outros autores espirituais, diz que eles ensinam que esse momento que nós estamos agora aqui, a chamada grande transição, estamos no auge dela, ou caminhando para o auge do auge. Quem está aqui encarnado está tendo uma oportunidade, embora o peso seja grande, porque o ambiente é difícil, muito difícil, mas a oportunidade é única, é sem igual, oportunidade maravilhosa de despertar de vez para a verdade, para o amor, para a justiça de Deus, para a fé na vida futura, porque a notícia do que é a verdade criada por Deus é muito boa. É muito boa, porque Deus é outra palavra para a própria palavra amor. Deus e amor é a mesma coisa. A gente demora para entender isso. E essa é a verdade, porque Deus é a verdade. Não poderia ser diferente, por lógica, inclusive. Se Ele é a causa e o criador de tudo, e Ele é amor, tudo é amor. Nós é que temos que despertar. E temos todas as ferramentas aí presentes, e mais uma vez nesta noite, o presente da relembrança, do reforço, do amparo da espiritualidade, do acolhimento, do abraço. E espero que assim, independente do que cada um aqui está vivendo, de lutas, dores e desafios na sua vida, que podem ser muito grandes, que se sintam nesse instante, nessa noite, abraçados pelo Cristo, pelos seus trabalhadores, anjos de luz que trabalham com Ele, na terra, que estão aqui presentes nesta noite conosco, com toda certeza, estão aí ao seu lado, ao nosso lado, segurando nossas mãos e nossos corações. Então, assim, terminamos a reflexão da noite, já considerando que fizemos aí a prece, nesses pensamentos finais, e aqui deixo, né, o convite para todos agora estarem bem tranquilos, para a continuidade dos trabalhos, tanto quem está presente na casinha fisicamente, para os passes, para o passe virtual, que estejamos muito abertos e gratos, e ao final do passe virtual faremos a prece de encerramento. Assim seja. Passe virtual. Iniciando esse pequeno trabalho, afastemos da nossa mente e do nosso coração todos os pensamentos e sentimentos perturbadores que nos afetam e nos desequilibram a alma. Sintamos a presença dos amigos maiores, dos mentores da nossa casinha, do nosso guardião protetor, que se aproximam também eles, auxiliando-nos com seu envolvimento. Acima de tudo, porém, aproveitemos a serenidade do momento para trazermos à mente a mais bela imagem do Cristo resplandecente que conhecemos. Ele está aqui no meio de nós, porque um dia asseverou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nesse instante, as energias benéficas vindas de um plano de luz chegam até nós, envolvendo-nos com suavidade e transmitindo a todos sossego, tranquilidade e a paz do Senhor Jesus. Não nos esqueçamos, porém, de que depende unicamente de nós o recebimento dos benefícios emanados pela espiritualidade maior, através do acolhimento, da confiança e, principalmente, da nossa fé. Façamos, então,
a oração divina que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Estamos agora prontos e nos preparando para o passe, com a mente e o coração abertos ao recebimento das mais santificadas energias do amor do Cristo. Façamos silêncio interior e deixemos que apenas a voz terna e cariciosa de Jesus seja vida em nossas mentes e em nossos corações, chegando até as profundezas do nosso ser. Durante o passe, converse com o Mestre, abra seu coração, ele está à sua frente, escuta seus pensamentos e bem conhece a sua alma. Assim, após o passe, nossos sentimentos se elevam e nossos pensamentos tornam-se mais lúcidos e equilibrados. E ainda, nessa intimidade com o Mestre, perguntemos a Ele: Senhor, o que queres que eu faça? Mas faça-se em mim segundo a vossa vontade, porque sei que o Senhor nunca abandona seus servos, mas ampara-os com suas mãos firmes e seguras por toda a existência e até a eternidade. Agradeçamos então ao Senhor da vida, levando conosco as energias benditas e renovadoras que recebemos hoje. Que o Senhor esteja sempre conosco e que nós estejamos sempre com o Senhor. Muito bem, queridos irmãos, mais uma vez convido a um momento de respiração funda, de absorção de tudo que foi oferecido nessa noite, desejando que todos nós aqui nessa união de almas que buscam os esclarecimentos, buscam a verdade, buscam a autossuperação, buscam auxílio também dos que já seguiram o caminho à nossa frente e voltam para nos auxiliar. Que todos nós, perante as luzes da noite, possamos seguir pelo dia, pelo resto da semana, nos sentindo reconfortados, consolados, esclarecidos, fortalecidos perante a todos os desafios colocados pela sabedoria e justiça de nosso Pai Celestial para nos fazer subir até a verdadeira felicidade. Que possamos nos sentir seguros que estamos no caminho certo e trabalhando para a nossa própria transformação e, consequentemente, a transformação deste mundo. Que assim seja, graças a Deus.